Oi? Vem sempre por aqui? Não. Hoje, um assunto que é muito perguntado e repercutido na medicina veterinária de cães e gatos. Na medicina humana e medicina veterinária de grandes animais também. Anemia. Então fica e assiste que você não vai se arrepender. Bom, gente, primeiramente, entendendo a palavra anemia, ela vem do grego an, mais aima, com H. An é privação e aima vem de sangue. Então, anemia, anaima, vem de privação do sangue. As principais doenças que acometem os cães e gatos e que causam anemia, sim, porque a anemia não é uma doença, não é um diagnóstico preciso. A anemia é um sinal, gente. Quando você está gripado, por exemplo, a gripe é um diagnóstico. A gripe causada por vírus, por exemplo, pela influenza, é um diagnóstico. Agora, a febre, ela é só um sinal. Então, nessa analogia, a anemia é um sinal causado por uma doença que é o verdadeiro diagnóstico. As principais causas de anemia, então, é hemoparasitose, que são as doenças do carrapato, no caso dos cães, principalmente a babesiose, e no caso dos gatos, é a doença da pulga, que é a micoplasmose, o micoplasma, causando anemia. A leishmaniose é uma doença que afeta muitos dos nossos cães aqui na região de Minas Gerais, A gente tem muitos casos de leishmaniose e no Brasil inteiro, na verdade, nós temos. No caso dos gatos tem a FeLV, a leucemia viral felina, já falamos tanto de leishmaniose quanto da FeLV. Doença renal crônica, gente, aí não tem predileção de espécie, tanto cães quanto gatos desenvolvem. Mais comum nos cães e gatos mais velhinhos. Doença inflamatória intestinal. Essa, no caso dos cães, uma gastroenterite hemorrágica, é muito comum que o parvovírus cause. Também temos vídeos sobre parvovirose, clicando aqui você pode ver. No caso dos gatos, existe a doença inflamatória intestinal felina. Mesmo sem uma doença infecciosa, o gato pode gerar essa inflamação. Agora, como que a gente pode identificar anemia no pet? Bom, tem alguns sinais aparentes. Por exemplo, o sinal mais comum é a palidez de mucosa. Se as mucosas oculares, conjuntivas estiverem mais pálidas, mucosas gengivais estiverem mais pálidas, mucosa genital, isso é um indicativo de que o paciente está anêmico. Agora, não se engane, às vezes, se o paciente está num quadro de vasoconstrição periférica, ou seja, os vasos sanguíneos da periferia dele estão mais constritos, a quantidade de fluxo sanguíneo ali é menor. Então também vai ficar com a mucosa mais pálida, mas não necessariamente está com anemia. Lembrando que a anemia é a redução das células vermelhas do sangue. Outros sinais comuns de anemia, além da palidez das mucosas, é o cansaço. Lembrando, gente, que as células vermelhas, elas são responsáveis por levar oxigênio para os tecidos. Então, o paciente que está anêmico, ele fica muito cansado a pequenos esforços e ofegante. Fica lá, ofegante, taquipneia, que é a aceleração da respiração. Muitas vezes tem ataque cardíaco. Em pequenos esforços, o coração bate muito rápido para tentar levar aí sangue para os tecidos. E em casos de anemias hemolíticas, ou seja, que as células vermelhas estão sendo quebradas, a gente vê também icterícia, que é a mucosa não mais pálida, mas sim amarelada. Agora, como eu disse que os sinais podem enganar, para a gente saber mesmo se o animal está anêmico, nós temos que ver um exame que é simples, barato e que em todas as clínicas nós conseguimos encontrar, que é o hemograma. Hemograma nada mais é o exame para ver as células sanguíneas. O hemograma ele é dividido em plaquetograma, para ver o número de plaquetas, que são as células responsáveis pela coagulação do sangue, leucograma, para ver as células de defesa, glóbulos brancos, e eritrograma. O eritrograma, sim, vai contar os eritrócitos, que é a mesma coisa de hemácias, que é a mesma coisa de glóbulos vermelhos. E no eritrograma nós podemos ver a contagem global de hemácias. Então, a quantidade de hemácias que aquele paciente tem por milímetro cúbico de sangue. O normal de cães e gatos depende, viu, gente? De laboratório para laboratório, pela idade do animal. Os filhotes têm menos hemácias que os adultos, mas o valor médio aí é de 5,5 milhões a 8,5 milhões de células vermelhas por milímetro cúbico de sangue. O hematócrito também nós vemos no eritrograma. Hematócrito é a porcentagem de células vermelhas que tem no sangue. Ou seja, de 100% do sangue, quanto por cento é só célula vermelha? Para você ter ideia, o nosso sangue tem tanta célula vermelha que metade do sangue praticamente é só glóbulo vermelho, é só hemácia, é só eritrócito.
O normal é de 37 a 55% do sangue ser só célula vermelha. O hematócrito normal é de 37 a 55%. E um outro valor muito importante é a hemoglobina, que é a proteína que fica dentro das hemácias. É ela que carrega oxigênio para os tecidos. É ela que dá a coloração vermelha para os glóbulos vermelhos. O valor normal de hemoglobina é de 12 a 18 gramas por decilitro. Nós falamos sobre algumas causas específicas de anemia para cães e gatos. Agora eu vou falar as causas genéricas. E aquelas causas específicas que a gente já citou, elas se encaixam nessas causas genéricas. Primeira causa genérica é a hemorragia. Essa geralmente é traumática, viu, gente? A hemorragia, ela pode ser externa ou interna. No caso do sangue, se estiver saindo para o meio externo, adivinha só, é externa. No caso, ela está... Entendeu? Interna é interna. E a hemorragia, ela pode ser aguda ou crônica. Ou seja, se houve aí um trauma e o paciente está sangrando muito, abruptamente, hemorragia aguda, perda de sangue e vai gerar uma anemia. Se o paciente está sangrando aos poucos, tem algumas doenças em que o paciente começa a ter pequenos pontos de sangramento, uma lesão de baço, por exemplo, que vai eliminando ali aos poucos o sangue, um paciente que tem uma dificuldade de agregação plaquetária, de formar trombos, e aí algumas feridas vão se fazendo e ele vai perdendo sangue de forma contínua, crônica. Isso também vai gerar anemia. Segunda causa, destruição de eritrócitos, que são as hemácias ou glóbulos vermelhos. Aí são as anemias hemolíticas. Nesses casos a gente vê, além da anemia, que é a redução dos glóbulos vermelhos, você já está sabendo, a gente vê também o aumento da bilirrubina indireta, que é liberada no momento da hemólise, da quebra da hemácia. E as causas mais comuns de hemólise são infecciosas. No caso dos gatos, temos a micoplasmose. No caso dos cães, a babesiose. E a terceira causa genérica, a deficiência na produção das hemácias. Ou seja, ou o problema está na medula óssea, numa aplasia ou hipoplasia de medula, que aí as células não estão conseguindo se diferenciar e formar as células vermelhas. Aí a medula óssea, como sendo uma fábrica, ela pode estar falhando na sua função, não conseguindo produzir as células vermelhas, ou pode estar havendo uma deficiência nos produtos necessários para a produção das células vermelhas. Por exemplo, a eritropoetina. No caso dos doentes renais crônicos com insuficiência, o rim produz a eritropoetina, que induz a medula óssea a produzir as células vermelhas. Se não tem eritropoetina, não vai produzir célula vermelha, vai ficar anêmico. Além disso, tem outras substâncias, alguns minerais, como por exemplo o ferro, que é importante para produzir as células vermelhas. Se falta ferro, está faltando insumo, está faltando produto, a fábrica não trabalha bem, não produz hemácia, vai ficar anêmico. Outras causas específicas são inflamações crônicas, transtornos endócrinos, ou seja, dificuldade na produção de alguns hormônios, como por exemplo os hormônios da tireoide. Um paciente com hipotireoidismo pode também ter uma anemia secundária. Neoplasias. Aí a neoplasia, ela pode predispor a uma síndrome paraneoplásica, que ela concorre paralela à neoplasia e gera outros sinais como anemia. Ou a neoplasia pode gerar sangramentos também, porque é muito vascularizado, e aí a causa vai ser por hemorragia e também causar anemia. Intoxicação por chumbo, deficiência de ferro e vitamina B12, perdas dietéticas crônicas, como por exemplo aqueles pacientes que estão infestados por parasitos intestinais ou até parasitos externos, ectoparasitos como pulga e carrapatos, que são hematófagos, que sugam sangue, ou aqueles que não são hematófagos, mas que sugam nutrientes, podem gerar anemia também. Agora, como que a gente trata a anemia? Gente, nós não falamos que a anemia é um sinal de uma outra doença? Pois é, então nós precisamos fechar um diagnóstico preciso para a gente conseguir entrar com um tratamento preciso, adequado, certeiro. Por exemplo, se o paciente está com uma hemoparasitose, com parasito do sangue que está quebrando as hemácias, por exemplo, babésia ou micoplasma, no caso dos felinos, nós precisamos tratar essa doença base. Concorrente com o tratamento base, nós vamos fazer aí alguns suplementos para induzir o organismo, a medula óssea do paciente, a produzir mais células vermelhas. Mas se não tratar a causa base, não adianta. Em casos em que o paciente é insuficiente renal, por exemplo, nós temos que fazer injeções de eritropoetina para estimular a medula óssea dele a produzir hemácias. Agora, se o paciente está anêmico e não tem insuficiência renal, não adianta você ficar fazendo injeções de eritropoetina sem necessidade. E no caso de hemorragias, ou se a anemia está muito grave, mesmo que não seja uma hemorragia, o ideal é fazer a transfusão de sangue como tratamento paliativo para a anemia. E é isso, se você gostou, entendeu um pouco mais sobre a anemia, curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, vamos levar informação de qualidade para os tutores dos nossos pets. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Valeu!